Olá, eu sou o pastor Alcilei e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre amor. E eu quero ler um texto que fala sobre isso, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 13. Diz assim: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecias e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou completamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. Você está vendo a palavrinha aqui atrás, amor, uma palavra tão deturpada em nossos dias, uma palavra tão foi deturpada, ela foi adulterada, podemos dizer assim, nos nossos dias. Mas qual que é o amor que nós estamos, que esse texto está falando aqui? Às vezes a gente só vê, a gente pensa que esse amor aqui é aquele amor lá dos filósofos, né? Aquele amor lá do relacionamento, né? Aquele amor romântico, né? Às vezes a gente pensa que a gente ouve muito nos casamentos, né, falar desse texto sobre o amor. Mas que amor é esse que Paulo está falando aqui? Ele não está pensando aqui exatamente no amor sexual, nem no amor sentimental, nem no amor, o amor emocional. Paulo está se referindo aqui a uma palavra específica. Ele está pensando aqui no amor ágape, ou seja, no amor de Deus. Sabe, aquele amor sacrificial, aquele amor que se doa, aquele amor que se entrega, né? Aquele amor que é capaz de amar o inimigo, né? Amar o indigno, um amor em ação, aquele amor que você se doa pelo outro, né? É esse amor genuíno, puro, santo, esse amor que não procura os seus interesses, é esse amor que Paulo está pensando nesse texto, que ele está trabalhando. E é nesse contexto que nós devemos olhar Coríntios capítulo 13, é nesse amor de Deus, né? E é interessante a gente pensar aqui, porque Paulo não estava pensando em relação ao casamento, a noivado ou homem e mulher. Ele estava pensando nesse amor de Deus, esse amor que deve marcar os nossos relacionamentos, que deve marcar os relacionamentos na igreja. Ou seja, é a maneira como eu me relaciono com o meu próximo, a maneira como eu me relaciono com os meus irmãos. Mas é claro que nós também podemos pegar essas características desse amor e aplicar para o nosso relacionamento. Mas Paulo aqui está trabalhando exatamente o amor de Deus.
E é nesse amor que ele está pensando. Mas qual que era o contexto da igreja de Corinto? Por que ele está escrevendo isso? Porque se você analisar o capítulo 11, 12 e 13, os capítulos anteriores, principalmente o 11 e o 12, ele vai tratar sobre os dons espirituais na igreja. Mas por que ele vai tratar isso? Porque na igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, uma igreja que ele mesmo fundou. Paulo fundou essa igreja, logo depois ele sai daquela cidade, ele vai implantar outra igreja, e depois ele fica sabendo que essa igreja tinha deixado os fundamentos, tinha deixado uma base, né, que ele tinha aplicado naquela igreja, e estava seguindo os seus próprios costumes. Então ele escreve uma carta para corrigir os erros dessa igreja, erros gravíssimos, erros, ali por exemplo tinha problema sexual, tinha problema moral, tinha irmão levando outro irmão ao tribunal, tinha problemas na área do divórcio, problema no casamento, todo tipo de problema que você imaginar existia na igreja de Corinto. Então Paulo está escrevendo essa carta para dizer que estava faltando amor. Era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, mas era uma igreja carnal, uma igreja que faltava a base, faltava o amor. E é isso que Paulo está falando aqui. Então, muitos dos crentes de Corinto, eles entendiam que ser espiritual era falar em línguas, era sinais, era curas, era milagres. Era uma igreja que por si só já estava dividida em pelo menos 4 grupos. 3 grupos. Ali tinha um grupo de Apolo, o grupo de Paulo e o grupo de Cristo. Então, era uma igreja que se reunia no mesmo lugar, mas era uma igreja dividida. E Paulo está escrevendo essa carta para corrigir esses erros dessa igreja. E aí tem todo tipo de problema, e ele vai escrever essa carta e vai dizer, olha, vocês podem ter tudo, vocês têm muitos dons espirituais. Era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, mas não tinha amor, uns para com os outros. Faltava o amor, faltava a base. Ele vai dizer, olha, vocês podem ter tudo, mas se vocês não tiverem o amor, nada valerá a pena. E eu fico pensando, meus queridos, muitas vezes, nas igrejas nós temos pessoas que tocam, que cantam, que pregam, pessoas maravilhosas, mas às vezes falta o amor. Às vezes nós podemos ter, às vezes pregar bem, ter teologia, conhecer de música, de tudo, ser um expert no instrumento, ser um expert na área da palavra, mas se não tiver amor, nada valerá a pena. É isso que Paulo vai dizer. O amor é a base. Então eu quero dizer para você que me assiste por esse vídeo, se está faltando amor na sua casa, no seu lar, busque na fonte. Deus é amor. Ele é a essência do amor. João 3,16 ele vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então João morreu dizendo, Deus é amor. Então o meu desejo para você e para sua casa é que nunca falte o amor, nunca falte essa base, que é a base que sustenta a igreja, que é o amor. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe o seu casamento, em nome de Jesus, e que o amor seja a base do seu lar. Um grande abraço, que Jesus abençoe.